Montar frase em inglês é a dor de cabeça de qualquer estudante em qualquer idioma, não é só inglês não. Você tem essa dificuldade? Saber se está montando correto, colocando todas as partes da frase? Então nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas de como montar uma frase corretamente e revelar um erro que eu vejo muito acontecer, não só em quem está começando e às vezes quem já está mais intermediário ou avançado no inglês. Vem comigo! Tá aí. Vou confessar que eu também, nos idiomas que eu tô aprendendo, espanhol, italiano, tenho essa dificuldade. Porque a gente aprende as coisas soltas, ou às vezes até aprende a frase a repetir depois, mas na hora que vai reproduzir, sempre tá faltando um detalhezinho ou outro. Ter ali, ó, 100% de certeza é um desafio, principalmente quando você tá começando num novo idioma. It's hard, I know. Sempre falta uma preposição, um artigo. A gente falou num vídeo anterior sobre erros que estudantes do nível intermediário cometem. Um dos erros é essa questão da montagem de frase. Mas nesse vídeo eu quero trazer para você um erro que pouco se fala dele, mas eu vejo muitos alunos cometerem. E como solucionar esse erro? Quais são os 4 passos que você precisa fazer para não errar mais? Mas se você ainda não é inscrito, se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer, eu sou Luciane Alipo, mentora de inglês, já se inscreve, ativa as notificações para que o seu inglês possa decolar. Bom, o erro é confundir substantivo com adjetivo, substantivo com verbo, substantivo com advérbio. Eu vejo muitas pessoas confundindo as palavras na hora que vão falar. Dá para entender, não é aquele erro que, meu Deus, a pessoa não entenderia nada da sua frase, mas fica meio estranho, fica meio sem pé nem cabeça. Então aqui eu vou te dar exemplo prático do que eu tô falando e dicas aí do que você tem que fazer para não errar mais. Então a primeira coisa que eu vejo muitas pessoas errando é confundir um substantivo com um verbo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Competition é o substantivo e compete é o verbo. Aí a pessoa tá lá falando, empolgada pra caramba, ela fala assim, porque eu assisti a competição lá de natação da Olimpíada. Ou I watched the compete, the swimming compete in the Olympic Games. Swimming compete? Não. Competition. Decide, decision. Enfim, aqui tem alguns exemplos, né? Decide, decision, motivate, motivation, develop, development. Então a gente tem que entender o que é o verbo e o que é o substantivo. Porque senão você vai estar falando assim, é muito importante motivação à equipe para melhores resultados. Motivação à equipe? Motivar a equipe. Percebe que dá para entender o que queria falar? Mas fica uma frase meio estranha e não soa o nível que você quer passar. Então tenha aí clareza se você está falando o substantivo da palavra ou o verbo. Porque uma mesma palavra eu posso transformar ela num verbo, ou seja, numa ação, ou num adjetivo, uma qualidade ou um defeito. Então aqui eu coloquei uns clássicos que eu já ouvi muito aí nos encontros de conversação, os alunos aqui nos bastidores, mas aí vai pensando também em outros que você acaba confundindo o tal do substantivo com o verbo. E também confundir o substantivo com adjetivo. Vou te dar alguns exemplos. Health, healthy. Sleep, sleepy. Sun, sunny. Anger, angry. Então, se você está falando assim, ontem estava um dia ensolarado, muito bonito. Yesterday it was a sunday, very beautiful. Sunny day, não Sunday. É importante pegar a palavra correta para você passar exatamente o que você quis passar. E eu vejo que isso acontece muito porque os alunos muitas vezes estão aprendendo inglês como segundo idioma e principalmente que são falantes aí do português, não lembram das classificações gramaticais da frase. Primeiro eu vou repassar com você quais são essas classificações para ficar claro as caixinhas na sua cabeça e aí eu te conto na prática, se você precisa ficar memorizando isso ou se tem outros jeitos de dominar a montagem de frase, não errar mais essa questão de confundir substantivo com verbo, com adjetivo e ter mais clareza na sua comunicação. Vamos relembrar as 8 classificações de uma frase. Então, uma frase, ou seja, um discurso, um speech, ele tem essas classificações. Então, ele tem um substantivo, um noun, pronome, pronoun,
adjective, adjetivo, verb, verbo, adverb, advérbio, preposition, preposição e interjection, a conjunction, conjunção, interjection, interjeição. Então, um substantivo. Substantivo é uma palavra que vai dar aí uma característica, vai nomear, não é nem uma característica, vai nomear, característica adjetivo, né? Substantivo ele vai nomear, então uma mesa, uma cadeira, Luciane, um nome próprio, praia, prédio, ele vai nomear as coisas. Né? Então no português isso aqui é caneca, no inglês isso aqui é cup, no português isso aqui é computador, no inglês laptop. Lembra que notebook é caderno de escrever, né? Gente que usa notebook, até mesmo em português e inglês, mas não é. Isso aqui é cadeira, no inglês chair. Então isso aqui é um substantivo, é a palavra, é o nome. Aí eu tenho pronome, onde eu vou substituir esse nome por uma outra coisa para evitar repetição, para ficar mais fluida a fala. Eu não preciso falar Luciane, eu posso falar she. Eu não preciso falar cadeira, eu posso falar it. Eu não preciso falar praia, eu posso falar it. Livros, eu posso falar they, né? Se eu quiser referir aos livros. E assim vai. Então o pronome, ele vai substituir o nome ou a palavra aí que você quer falar, usando, no caso, o it. O adjetivo, ele dá característica, positiva ou negativa. Ele vai dar ali uma informação. Menina bonita, computador grande, computador pequeno, xícara grande, xícara pequena, pesado. Ele vai te dar uma informação extra, uma característica positiva ou negativa sobre o nome, sobre o substantivo, sobre o que você quer falar. Já o verbo, ele vai te dar uma ação ou um estado. Eu estou aqui. Eu sou Luciane. Eu sou professora. Eu sou ou estou ou uma ação. Eu estou ensinando. Eu ensino inglês. Uma ação de ensinar. O advérbio, ele vai modificar o tal do verbo. Então, no advérbio, eu posso dar mais informação sobre o verbo. Eu estou ensinando devagar. Eu estou ensinando hoje. Então, ele vai te dar quando você está ensinando, como você está ensinando, de que maneira, com qual frequência. Então, ele vai dar mais informação, ou sobre o adjetivo, ou sobre o verbo, ou sobre próprios advérbios também. Já a preposição, ela vai relacionar o substantivo do pronome. Então, ela vai ligar, né? Eu vou, praia. Estranho. Então, eu vou à praia. O copo, mesa. O copo está, mesa. O copo está na mesa. Eu preciso colocar aí para ligar, porque senão fica meio sem pé nem cabeça a minha frase. Então, a preposição, ela vai ligar o substantivo ao pronome, ou ele vai ligar o substantivo, a palavra, a alguma outra palavra da frase. Já a conjunção, ela vai ligar, mas de uma maneira mais complexa. Por exemplo, ele ia à praia, estava chovendo. Fica para evitar ponto, sabe? Ele ia à praia, estava chovendo. Ele ia à praia, mas estava chovendo. Ela compra maçã, ela compra banana, ela compra maçã e banana e laranja. Para evitar ficar repetindo a frase, eu posso juntar as frases com uma conjunção. E aí você tem vários tipos, né? Pode dar a entender que está somando, pode dar a entender que está divergindo as ideias, e assim vai. E a interjeção. Poxa, né? Tô falando, tô expressando surpresa, felicidade, criando movimento, criando animação, ou não, né? Mas dando ali uma característica na minha frase. Put. E assim vai. Uou! Aquelas coisas que você não tem um significado, mas traz uma emoção para a frase. Isso aí é a teoria, que é bom você ter essas caixinhas na sua cabeça. A gente transforma em mapa mental para ficar mais claro para você. Passe esse mapa mental para o seu caderno, porque isso já ajuda você a entender o que é um verbo, o que é um substantivo, porque a falta desse conhecimento no português te atrapalha no inglês. Então, quem constrói esses tipos de frase, que nem eu falei, o cara, né, competição de natação, a pessoa fala the swimming compete, é a pessoa que não tem claro o que é um verbo e o que é um substantivo. Então, ter isso claro já ajuda. Mas, se você está aprendendo inglês depois de adulto, é mais difícil você ficar relembrando aquelas coisinhas. Você não tem tempo para regrinha e você não tem paciência. Então, depois de adulto, qual que é a melhor coisa para você masterizar e montar a frase da maneira correta? Primeiro é traduzir de volta. Então, você tem lá a frase, a competição de natação aconteceu ontem. Monta ela na sua cabeça em inglês, ou escreve, e depois tenta traduzir de volta para o português para ver se faz sentido.
na hora você já ia pegar que era a competir natação e não a competição de natação, porque ia ficar estranho se você traduzisse de volta. Então, desacelera aí, não tenha tanta pressa de falar, fale natural, fluido, mas tente analisar se fez sentido o que você falou. Isso é o mais importante. E traduzir de volta para o português, na hora você já pega esses errinhos. I think that's pretty interesting. Ler e ouvir bastante. Conforme mais você lê, mais você ouve, mais você aprende. Vai ficando natural as palavras para você. Você vai saber que motivation é motivação, motivate é motivar, e não vai fazer nem sentido você colocar isso na frase, porque a tradução já vai estar o quê? Alcance. Na hora que você vai falar, você já vai lembrar de como relacionar essa frase. Leia e ouça muito. E por último, porém não menos importante, você precisa ter consciência que você está errando isso. Quando a gente chega no nível mais intermediário e do intermediário para avançado, o problema não é a falta de confiança, é o excesso. No começo você tem vergonha de falar, medo de errar, medo do que os outros vão pensar, você não sabe mesmo nada ali, não sabe construir a frase, falta muito vocabulário, mas conforme você vai subindo na escada do inglês, você vai ganhando confiança, o que é maravilhoso. Mas tem que tomar cuidado para essa confiança não te prejudicar, não sair falando e as pessoas te entenderem, mas parecer meio torto aí a tua frase. Então se ouça falar, a gente sempre fala isso aqui, se ouça, grava você falando, ouve de novo, escreve, ouve de novo. Vem sim no encontro de conversação, mas pega o feedback. Porque se você só vir, só falar, você não vai ter consciência do que você está errando. É muito difícil se autoanalisar. Eu sou professora há mais de 10 anos, eu já falo inglês há mais de 20 anos, e eu, às vezes, estou falando, erro, quando vê, passou. Mas a minha consciência linguística, ela já é muito elevada. E isso eu precisei desenvolver. Se eu não fosse professora, se eu só falasse inglês, ainda trabalhando no comércio exterior, que nem eu trabalhava, ou em qualquer outra área, muito provavelmente eu não ia saber o que eu estava errando, porque eu ia estar usando o inglês, iriam estar me entendendo, as pessoas iam me entender, eu ia atingir o meu objetivo, provavelmente elas estariam me entendendo, mas não completamente, e ia ficar errado para o resto da vida. Então toma muito cuidado com isso, principalmente quando você ainda está no intermediário. Vem, fala pra caramba, mas investe um tempo no processo. Qual que é o processo? Pegar o seu erro e entender o seu erro. Senão você, na sua cabeça, vai achar que você está arrasando, as pessoas não vão te corrigir, que o importante é passar a mensagem, e vai ficar para sempre errado. E não é isso que você quer, né? Montagem de frase é entender a frase, entender o que você quer passar no português e depois transmitir essa mesma ideia claramente, concisamente no inglês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado a sua mente, a classificação gramatical das palavras, esse erro muito importante de confundir substantivo com verbo, com adjetivo. Venha no nosso encontro de conversação. É uma oportunidade que a gente dá para você se desafiar num ambiente seguro, confortável, num ambiente onde as pessoas estão ali para aprender. As pessoas que estão vindo com frequência nesse grupo relatam para a gente a evolução delas, a evolução de perder o medo, de perder a vergonha. Se elas estão ali, além de vindo no grupo, pegando o feedback do que está errando, elas conseguem se autoavaliar, entender e, o mais importante, evoluir. Acontece toda terça, 8 horas da manhã e toda quinta, 7 horas da noite. Eu te espero no próximo encontro. Bye, bye! E se inscreve e ativa a notificação, que vai ter muito vídeo muito legal para você ainda.